todos, José Gelson Miola, presidente do Cindy Lojas Alto Uruguai, vice-presidente da FEComércio do Rio Grande do Sul. Quero saudar a diretoria do Cindy Lojas Alto Uruguai, nossos associados, representados, colaboradores, bem como os diretores locais de SESC e SENAC e a toda a família FEComércio da grande região Alto Uruguai. Sejam todos bem-vindos a mais um boletim do Cindy Lojas Alto Uruguai. Muito bem, para a gravação desse boletim especial, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do AU Online, nosso presidente do Sistema FEComércio RS, SESC e SENAC do Rio Grande do Sul, e também é vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, a CNC. Seja bem-vindo, presidente Luiz Carlos Bon. Olha, é um grande prazer estar aqui. Venho seguidamente aqui a Erechim, aliás, ao menos uma vez por ano, visitar aqui o sindicato, visitar a loja, visitar as unidades do SESC e do SENAC. E é um grande prazer estar aqui hoje para este momento de gravação desse boletim aqui. Eu cumprimento desde já a realização deste informativo pelo Cindy Lojas, uma bela ferramenta. Bem, parabéns. Obrigado. Nós escolhemos um tema para debate, como um tema principal, podemos abordar outros também, é a reforma tributária. Esse assunto tem tramitado muito nos meios políticos e econômicos dos últimos anos, então vou lhe fazer algumas perguntas especialmente sobre esse tema. Como a FEComércio do Rio Grande do Sul avalia a reforma tributária para as empresas representadas pela Federação, aprovada na Câmara dos Deputados e que segue novamente para o Senado? Qual é a sua visão sobre isso? Olha só, a reforma tributária foi fruto de um movimento dentro do parlamento, tanto que tinha uma proposta de emenda constitucional na Câmara, a PEC 45, e uma proposta de emenda constitucional no Senado, a PEC 110. Ambas visavam a simplificação do sistema tributário brasileiro e tornar as regras mais iguais perante os agentes dos estados. Nós temos hoje uma grande dificuldade. Temos 27 legislações de ICMS, temos a legislação do PIS e do COFINS, que são federais, temos o ICS das prefeituras, que também tem legislação própria, o que gerava muita dificuldade aos contribuintes na apuração e no entendimento das leis. Isso, como eu disse, foi algo planejado pelo parlamento, pedido pelos empresários, pedido pela sociedade. O que aconteceu é que o governo, embora não fosse deste governo, ele se apropriou destas duas propostas de emenda Constituição e as transformou em objeto de aprovação neste ano. Né? E o que nos preocupa muito porque ela, com certeza, visará o aumento da arrecadação do governo e o aumento da carga tributária. Nós trabalhamos muito para que não acontecesse isso até agora. Na Câmara, passou apertado ali no último dia de sua votação e está no Senado. Então, o que se conseguiu? Conseguiu-se sim reduzir a quantidade, seremos apenas 4 tributos, desses 5, serão 2, né? A contribuição social, o PIS e o COFINS não é contribuição social, não entra imposto de renda nem contribuição social nessa reforma. Entra PIS e COFINS, que são tributos de contribuições federais, e entra o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Esses 4 tributos ficaram 2. Um federal chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e um estadual e municipal, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Foi criada uma alíquota padrão, vamos dizer assim, uma alíquota geral, sugerida de 25%, não está na lei. E esse partilhamento do I foi feito umas reduções de 100% para a cesta básica, ou seja, uma cesta básica nacional agora estabelecida, porque havia muita dificuldade sobre a cesta básica, cada estado fazia sua cesta básica, e a gente tinha até atum
na cesta básica. Então, agora, na Câmara, ainda na tramitação na Câmara, foi estabelecida uma cesta básica nacional, vai ser feita, vai ser dito o que é uma cesta básica nacional, e esta terá redução de 100% da alíquota máxima, foi reduzido em 60% para educação, cultura e não me lembro mais o que, bens, saúde, serviço de saúde, e o resto ficou com a alíquota geral. Se entende que dessa alíquota geral 14% vai ficar para estados e municípios, vamos dizer que fica em 25%, né? Então fica 14% para os municípios e os outros 9% ficam para o governo federal. Está no Senado, nós já trabalhamos muito porque nós pretendemos uma coisa que muito nos preocupa, que é estabelecer um limite da carga tributária. O Senado trancar na alíquota básica, ou seja, que seja 25% e não mais, e que também faça um freio ao aumento da carga tributária, ou seja, fixando em 13%, por que 13%? Porque era 12,99 lá em 2022, a tributação desses dois produtos, desses dois impostos federais. Então, a gente pretende que tranque aí para que não aumente muito. Por que nós somos contra o aumento da carga tributária? Imposto, como se diz, já disse lá, o Benjamin Franklin, né? A vida tem duas coisas certas, a morte e os impostos. Impostos todos têm que pagar. O setor público também paga imposto. Os funcionários públicos pagam imposto. Mas quem gera imposto é a economia, a atividade privada. Ela que gera o imposto, né? Fora a royalty, que gera por coisa pública, mas imposto é gerado e contribuições são geradas pelo setor privado. Quando o setor público aumenta demais a carga tributária, a economia se esvai e esmorece e não cresce. Então, não é porque a gente não quer pagar, e sim a gente entende que tem que haver um freio nisso, sob pena de que a economia fica muito enfraquecida. Então, está nesse ponto, está no Senado, nós estamos trabalhando e vamos, então, já falamos com alguns senadores, nós temos senadores parceiros, o Heinz, o Mourão e outros, os dois aqui do Rio Grande do Sul, e entendendo com outros. A gente tem muita preocupação de que, e vamos ter que trabalhar muito mais depois, então, nas leis complementares, que são de fato que vai vigorar. Exatamente, eu quero colaborar com o seu pensamento de que realmente a carga tributária vai ficar mais pesada, mais alta, e nós vamos ter que ter formas de pressionar, porque se vence muitas batalhas na pressão, infelizmente. Não é de outra forma. A gente sabe que no Brasil funciona assim e a preocupação com o aumento da carga tributária para todo o sistema de comércio é muito grande. E temos legitimidade para fazer isso, e vamos fazer. Vamos fazer. Troca do arcabouço fiscal para um IVA dual, assim como a tributação direcionada sobre o consumo, traz que tipos de benefícios ou malefícios para o setor produtivo nacional e, sobretudo, para o comércio de bens e serviços do Estado? Troca desse arcabouço é assim, nós tínhamos aí todo um arcabouço, como eu disse, a legislação fiscal brasileira tributária se diz até ironicamente que é uma favela cheia de puxadinhos. Tamanha complexidade, 27 legislações estaduais, cada um tem a sua forma, suas alíquotas. Agora nós teremos dois tributos, um federal, que é o CBS, e um estadual, que é o CBS, estadual e municipal, e com regras iguais. Ou seja, poderá mudar a alíquota. Os agentes, tanto o município quanto o estado, terão condições de estabelecer as suas alíquotas dentro de um limite, dentro de um padrão. Mas a legislação que rege é igual para todos. Então, essa troca do antigo arcabouço com tributos ICM, ISS, PIS, COFINS, IPI, fica restrito a esses dois. Isso será bom. Nesse aspecto, será bom. A gente tem que cuidar, é porque nós teremos aí com isso o tal do comitê gestor. Os impostos municipais e estaduais serão controlados por um comitê gestor nacional. A preocupação é que, de novo, o dinheiro faça um passeio por Brasília e volte aos poucos, ou não volte para os estados e municípios. Então, esse é o ponto que temos que nos preocupar. Esta pergunta que eu vou lhe fazer, o senhor até em parte já respondeu sobre a expectativa do aumento ou redução da carga tributária. Nós sabemos que vai aumentar, né? E por incrível que pareça, lá atrás, quando começou a se falar em reforma tributária, o objetivo era a simplificação da cobrança dos impostos. Não se falava em aumento da carga tributária.
Mas isso dá a impressão que até já é um segundo plano. E o que o governo quer, especialmente, realmente é o aumento de impostos. Cabe uma pergunta especial sobre o aumento da carga tributária. Porque, vamos lembrar, a origem das duas propostas de emenda à Constituição para a reforma tributária é do Parlamento. O Parlamento não tem vontade de aumentar a carga. Deputados, senadores, entendem que eles também são pagadores de impostos e não têm o poder máximo na sua mão. Quem gosta de aumentar a carga tributária sempre é o Executivo. E o Executivo, como eu disse no início da nossa conversa aqui, aproveitou essas duas emendas que estavam no Senado, na Câmara, para fazê-las aprovar agora. A intenção é, sim, aumentar a carga tributária. Fazer disso uma forma de arrecadação maior. A gente está tendo muito claramente que o governo vai precisar de dinheiro, porque os nossos economistas estão dizendo isso, nós estamos vendo isso, que é o governo, com o arcabouço fiscal, que foi revogar o teto de gastos, o arcabouço fiscal, o teto de gastos que foi revogado porque funcionou e não porque não funcionou, fazia o governo, deixava o governo apertado, não podia aumentar a carga, que o teto de gastos dizia só o seguinte: só pode aumentar o gasto num ano a inflação do ano anterior, sobre o gasto anterior mais a inflação. E o arcabouço fiscal disse assim, fez uma série de conversas, porque a regra, para ser clara e para existir uma coisa tão grande, é como nós queremos colocar um freio agora. A regra tem que dizer assim: carga tributária não pode passar de 13% do PIB brasileiro no ano tal. Pronto, aumenta o PIB, 13% do PIB. Né? O que o governo fez com o arcabouço fiscal, revogando o teto de gastos? Uma conversa complexa, complicada, percentual de X, percentual de Y, e que só pode aumentar a carga se aumentar a arrecadação. É lógico, então, que ele quer aumentar a arrecadação. Então, cabe muito bem essa pergunta específica sobre o aumento de carga tributária, que nós estamos preocupados, sim. E, de novo, eu repito, por que não se quer que aumente a carga tributária? Exaurir, drenar demais tributos da sociedade, enfraquece essa economia, ela não cresce, não é virtuosa. E o que se percebe é que o governo gasta muito, mas apesar de gastar muito, ele gasta também muito mal. Os números da economia estão preocupando. Quero corroborar dizendo no que nós entendemos que gasta mal. Nós gastamos com o judiciário brasileiro disparado o dobro do que mais gasta, que é a Argentina. A Argentina gasta 0,7% do PIB. Nós gastamos 1,5%, de 1,3% a 1,5% do PIB no judiciário como um todo. Estaduais, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Tribunais Superiores, Tribunal Eleitoral Superior, né, Supremo Tribunal Federal, estamos 1,5% do PIB. Europa, Estados Unidos, todos os países gastam 0,3%, 0,5%. Gastamos demais. O que tem demais no nosso judiciário? Gasta demais, né, em relação ao PIB. O que a gente precisa ver que seria um gasto bom? Saúde, o SUS é melhor, todos terem mais acesso ao SUS, né? Educação ser melhor, o governo investir melhor em escolas, infraestrutura, né? Pontes, estradas, portos, isso sim é gasto que aumenta. Agora, este governo tem para ele que gasto é vida. Já foi dito isso. Gasto é vida, se ele for gasto para a vida. Então tem toda uma vontade de gastar. O governo ele está com síndrome de abstinência. Quer mais imposto. E a gente não pode permitir isso. Temos que falar, temos que dizer a verdade, doer quem doer. Mas essa é a verdade. E também a nível de Estado, nós lembramos, uns anos atrás, se falava muito na PEC do duodécimo, colocava um freio nos gastos do judiciário, especialmente, e esse assunto... Poderes como um todo. Os poderes como um todo. Mas esse assunto desapareceu das pautas, não se fala mais. Sim. E nós não tivemos uma evolução. A PEC do duodécimo é o seguinte, está projetado no orçamento geral do Estado ou da União, né? Isso vale para o Estado e para a União, para os poderes do Estado e da União.
Então, automaticamente, um dozeavo sobre aquele projetado é mandado para os demais poderes. Vai para o Judiciário, vai para o Judiciário, vai para o Ministério Público, vai para o Tribunal de Contas, vai para enfim, todos Legislativo, Assembleia, Legislativo. as câmaras de vereadores, não tem duodécimo, mas é mais ou menos isso. Ou seja, não importa se o executivo, que é o que arrecada, arrecadou. Quero o meu dinheirinho, tem que estar na minha conta. Não é justo isso. A gente quer que seja pelo arrecadado, né? Porque não tem sentido. Mas eu tenho autonomia. Isso foi depois dito, né? Não estou dando nenhum poder. Estou apenas dizendo isso. Não estava lá, não está na Constituição. Se entenderam que podiam se auto-aumentar e que tinham essa autonomia financeira também. A Constituição fala em autonomia poderes, né? Mas não autonomia financeira. Porque não adianta ter autonomia se não existe como manter essa autonomia, se não existe dinheiro para pagar essa conta. Presidente, as alterações aprovadas pela Câmara desconfiguraram a proposta original da reforma tributária. Elas podem ser consideradas jabutis ou contribuíram em melhorias? Quais foram as principais alterações na visão da FEComércio? Olha, a gente trabalhou muito fortemente por 3 coisas. Manutenção do Simples, como ele está. Isso é um outro capítulo, aumentar o limite do Simples, mas manter a tributação, o tratamento do Simples como ele está. Então, não será atingido pela reforma tributária a lei do Simples. A outra coisa foi o credenciamento pleno, ou seja, tudo que pagou imposto, seja IBS ou CBS, no novo modelo, numa etapa, tem que ser aproveitado na outra etapa. Quem recebe um insumo, um bem, que pagou imposto na etapa anterior, terá que ser aproveitado no imposto que é a etapa seguinte, credenciamento pleno. Outra coisa foi o credenciamento, falei credenciamento, não é credenciamento, é creditamento, creditamento fiscal e não financeiro. A PEC original estava que só pode aproveitar crédito na tua loja, uma coisa que se o outro pagou, se ele não, temos total incerteza, total insegurança jurídica. Então, isso foram coisas que nós conseguimos segurar. Tentamos ainda na área de serviços levar mais empresas de serviço junto, né, para ter uma redução, porque os serviços, muitos pagam hoje ISS sobre um valor fixo. Profissionais liberais, empresas de serviço pagam valores fixos. Vão pagar pelo faturamento desse. Isso vai deixar muita gente da área de serviço com aumento de carga tributária. E vão ter que aumentar o serviço. Não tem outra coisa. Do couro sai as correias. A gente falou isso, né? Temos que tentar ainda lá na Câmara, no Senado, fazer com que alguns serviços entrem. Então, esse que a gente viu, assim, progressos e dificuldades que a gente teve nessa mudança da forma original como estava. A gente conseguiram também desconfigurar a nossa redação clara, que era do freio na carga tributária. Conseguiu, através do relator que esteve conosco, deputado Valéria Rossi, não é Valéria Rossi, não. O deputado foi relator da reforma, ele esteve conosco e a gente mostrou para ele isso. E acreditar plenamente. Mas depois conseguimos inserir esse artigo bem redigido, claramente. A regra tem que ser clara, ou seja, é X% de um valor de tal coisa. Não tem muita dúvida. Tínhamos colocado, ano de 2022, o PIB, naquele período, um percentual de 13%. Isso também ficou desconfigurado. Então, temos que continuar trabalhando nisso. O Senado deve fazer correções no texto da reforma tributária antes da aprovação final. Quais seriam essas correções na visão da FEComércio? Essa que eu falei um pouco já, que é tentar diminuir uma coisa que eu não falei ainda, eu vou falar agora, que é a questão do comitê gestor. Para que não se crie de novo uma superestrutura fiscal para fazer o rateio desses impostos e estaduais que serão arrecadados
e para um comitê. Tá? Infelizmente, a PEC passou assim. Seria muito fácil a gente fazer como é o IPVA. Hoje você paga o IPVA no banco e, no mesmo momento, o banco separa X para a prefeitura e X para o governo do estado, com placa daquele veículo. Né? Mas não, criaram na PEC, criaram um ente que vai fazer essa tributação a nível nacional. Então, a gente tem que cuidar muito lá no Senado agora, que este ente não seja uma superestrutura burocrática, que esteja já com funcionários existentes nas fazendas, não novos funcionários para isso. Sim, para mandar um secretário, está fazendo um subsecretário, seja lá quem for, e técnicos que já existem nas fazendas dos estados. E uma grande conquista que se conseguiu no último momento foi o governador de São Paulo que conseguiu isso, que as decisões desse comitê serão levadas por maioria da população. Está cansado de fazer com que o Norte e o Nordeste, nada contra os museus do Norte e Nordeste, mas leve a maioria dos recursos que esse país paga. Então, isso que a gente... E vamos ter que mexer um pouco, tentar mudar alguns serviços, o turismo entrou, bom, mas tem o imposto que foi colocado lá e vai ser um imposto seletivo. E isso a gente tem que ficar muito atento. O que é o imposto seletivo? Ele é seletivo dentro desses dois tributos. Quando entender que o produto faz mal à saúde ou ao meio ambiente. É muito relativo isso. Faz mal para o meio ambiente. A saúde a gente até pode saber com mais facilidade. O meio ambiente é bem complicado. Então, temos que trabalhar assim. Presidente, o comércio do Estado do Rio Grande do Sul tem levantado uma bandeira muito forte nos últimos anos e defende, junto à Assembleia Legislativa do nosso Estado, a extinção do nosso piso regional. Nós entendemos isso como uma bandeira necessária, fluidez maior da nossa economia, e nós, como entidade sindical, patronal, entendemos que também é pensamento das entidades laborais representativas, que essa relação capital e trabalho já tem quem faz. São sindicatos patronais e laborais. Então entendemos que o governo deva se interferir nessa relação capital e trabalho que os sindicatos fazem muito bem. Perfeito. A nossa convenção coletiva, 25 municípios em que atuamos, e que teve data base em 1º de junho deste ano, nós fechamos ela em 3,74%. O governo do estado está propondo 9%, quer dizer, um descolamento muito grande. Mais de 9%. Já foi dado 20%. Já foi dado 10%. Um descolamento muito grande da realidade. Essa questão na Assembleia Legislativa. Bem complicado, Miola. Ontem ainda lancei um vídeo para vocês todos sobre entrar na nossa plataforma Representa Mais, votar a favor da extinção do piso. Neste momento, nós estamos numa situação muito difícil. Este ano, a gente nem deve falar muito em extinção. Nós sempre queremos e vamos continuar lutando pela extinção, porque ele, como disse, não traz aumento de emprego, pelo contrário, dados que o Rio Grande do Sul perdeu empregos proporcionalmente, desde lá da são 20 anos, e está cada vez mais sustentável. E a este ano, especificamente, o governador, nos últimos menos de 12 meses, o governador deu 10,6 e agora deu 9. São quase 20, 19,6. Como é que nós vamos fechar a convenção coletiva com 4,7? 3,7. 3,7. Possível. Então, vai ficar muito complicado, nós temos que sim extinguir isso. Não tem mais sentido existir. Não tem mais. Ele só, porque para quem efetivamente não tem convenção coletiva, não tem negociação, são os empregados domésticos. Todas as outras categorias atingidas pelo piso têm suas convenções feitas pelos sindicatos. O empregado doméstico não tem sindicato no Rio. E esse piso só atrapalha as negociações. Então nós temos que sim lutar pela sua extinção. Justamente o que o senhor coloca, que os sindicatos já fazem a negociação de categorias e somente as empregadas domésticas não têm. Isso joga por terra todos os argumentos do governo. Ele tem que pautar em cima de uma
situação em que o Rio Grande do Sul era precursor, alguns anos atrás, economicidade, um estado pujante, um estado enxuto. É uma realidade que ficou há muito tempo, então não justifica mais. Eu quero aqui fazer uma ressalva, Viola, de que nós temos posição muito favorável ao governador Eduardo, por ser um bom gestor, por ter feito reformas muito boas, por ter feito bons governos. Nessa questão especial do piso regional, ele havia nos atendido, como a da governadora Ieda lá atrás, de reduzir gradativamente essa diferença em relação ao salário mínimo nacional, e agora, infelizmente, teve esse deslize, no meu entendimento. Não tem explicação por que dar em menos de um ano 20% de aumento ao piso regional, que já nem tem mais condições. Perfeitamente. Presidente, a FEComércio do Estado do Rio Grande do Sul, tanto a nível de Assembleia Legislativa, nosso Estado, quanto a nível de Congresso Nacional, ela é muito intensa em pautas ligadas ao setor terciário. Essa intensidade de ações da FEComércio tem trazido resultados muito expressivos para as pautas defendidas para o setor terciário em bandeiras levantadas pela FEComércio. Como o senhor analisa esses resultados expressivos dessas pautas levantadas pela FEComércio do Rio Grande do Sul? Bom, a gente tem uma rede de trabalho, que é nossos sindicatos, vocês, a Confederação Nacional do Comércio junto conosco, e nosso apoio técnico. Mas, acima de tudo, um diálogo se tem com os poderes. Nós respeitamos legitimamente quem está eleito e que tem o seu direito de governar conforme pensa. Mas nós entendemos também que temos o direito, como sociedade, como entidade, sociedade civil organizada, de levar a essas autoridades eleitas as nossas preocupações, o meio como nós vemos que melhor funcionará para todos. Quando nós pedimos um aumento de carga tributária, não é pensando no nosso umbigo, é pensando na sociedade como um todo. Né? Quando nós entendemos que o piso regional não cabe mais existir, não pode ser aumentado da forma como agora, nós entendemos que isso não é bom para a sociedade como um todo. Dar salário por lei nunca aumentou a produtividade. Como que se aumenta salário? Como se pode dar crescimento dentro de uma função para quem não tem produtividade? Vamos lá, o setor público. E nas nossas empresas, aumenta-se salário com produtividade. O que é produtividade? Produzir mais com o mesmo, com menos. Isso sim se faz com máquina, com técnica, com conhecimento. Então, a isso eu atribuo o fato de que a gente tem tido sucesso nas nossas ações, Assembleia contra o Congresso Nacional, porque a gente tem trabalhado com transparência, com argumento plausível e não com argumento barato. Como forma de agradecer a bancada gaúcha, especialmente, por esses resultados que o senhor citaste, agora, dia 21 de dezembro, de novembro, a diretoria da FEComércio estará em Brasília, então, reunido com a bancada gaúcha como forma de agradecimento a esses resultados. Sim, está junto conosco lá, né, Miol? Todos os anos fazemos esse evento, que é um jantar em Brasília. Tratamos bem os parlamentares, senadores e deputados federais, numa confraternização em que a gente vai, de certa forma, reconhecer e agradecer nos ter ouvido, ter aproximado, deixado nós irmos lá nos gabinetes fazer as nossas colocações, enfim. Como todos os anos nós fazemos isso. E durante o ano nós temos uma ação permanente, de ida lá por alguns temas específicos, que a gente muitas vezes está, na melhor das intenções, alguém faz um projeto de lei. E ele acaba sendo prejudicial se alguém não disser, olha, não é bem assim, a minha ótica, olha aqui. Então, ouvir a cidade de representação, como é a nossa, é muito importante. Então, a gente tem que também agradecer quem nos ouve. É bom agradecer. Eu quero também, já agradecendo a sua presença, dizer ao senhor e toda a comunidade da FEComércio aqui, especialmente da região Alto Uruguai, que acompanhamos quase que diariamente as notícias e o dia a dia da casa, porque temos o prazer de ocupar a presidência da casa, uma distinção concedida pelo senhor, e parabenizá-lo pela
pela condução da federação dessa forma magnífica que tem ocorrido nos últimos anos, onde mais nós temos acompanhado, e com certeza no passado também foi assim, e também a nível de Confederação Nacional do Comércio, o vice-presidente tem demonstrado uma participação muito efetiva, uma responsabilidade muito grande, e a FEComércio do Rio Grande do Sul tem sido destaque positivo entre todas elas, né? Então, nossos parabéns ao senhor e à sua equipe da diretoria da FEComércio do Estado do Rio Grande do Sul, e eu quero deixar os microfones do online para as suas considerações, também para a sua decisão. Aproveitar para agradecer que quem coloca a gente lá são os senhores, né? Eu sou eleito por vocês, presidente dos sindicatos, né? Se vocês me colocaram lá, reconhecem em mim alguém que está fazendo o que vocês gostariam. Isso tudo me é muito importante. Eu faço isso com dedicação, com amor. E dirijo além da federação, o SESC e o SENAC, dois órgãos, duas instituições sociais muito grandes, muito importantes para os colaboradores, em todas as comunidades, e fazem isso com expertise, com amor e com dedicação ao dinheiro que é pago pelos empresários que nos colocam o seu recurso. Então, eu agradeço a oportunidade de estar na filiação da federação, por dizer, vocês me escolheram, e também posso dizer que estou muito feliz onde estou, faço o que gosto. E você sabe que nós não somos remunerados, né? Mas eu pagaria o que merece o meu cargo para poder estar lá, tanto que eu faço com reconhecimento. E quero aproveitar aqui, presidente, agradecer essa oportunidade de estar em Erechim hoje, vim aqui numa visita particular e aqui poder fazer essa bela entrevista. Muito obrigado a todos e contem sempre com a FEComércio, SESC, SENAC. Bem, E seus sindicatos filiados, é claro. Perfeitamente. Queremos agradecer ao presidente da FEComércio RS e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, presidente Luiz Carlos Bon. Dizer a todos que hoje ficamos por aqui. Esperamos que as informações aqui trazidas possam ser úteis para o seu negócio. Queremos contar com todos os senhores em nosso próximo boletim.